A paz do Senhor Jesus a todos os professores e professoras da Escola Dominical. Esta é mais uma videoaula do CAPED, o Departamento de Ensino da Igreja Assembleia de Deus em Santo André. E hoje nós estamos aqui para, mais uma vez, prover esse subsídio para os professores e professoras. E a aula que nós estaremos comentando hoje é a aula de número 9 do segundo trimestre de 2013, que tem por título Como um membro pode prejudicar a igreja local. A lição de número 9, ela inaugura, digamos assim, não é? Esse terceiro momento que nós estamos fazendo em nosso trimestre, e estamos estudando sobre a igreja local como um lugar de crescimento e serviço. No primeiro momento, nas primeiras lições, nós estudamos a respeito do que a Bíblia diz sobre a Igreja Universal. Num segundo momento, nós aplicamos esses conceitos bíblicos à realidade das nossas igrejas, das nossas congregações, de uma forma mais prática, né? A igreja como corpo local. E agora, nesse terceiro momento, nós estamos falando sobre a responsabilidade de cada membro. Por isso, esse título, Como um membro pode prejudicar a igreja local. A leitura bíblica encontra-se aqui no livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, e o texto-chave está aqui em 1 Coríntios 10, 32, que colocamos aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, que diz: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E para comentar esta lição aqui comigo, está aqui a pastora Nilda, né? A Rosenilda Pascoal de Deus. Eu sei o nome dela completo porque, não por coincidência, ela, além de ser minha irmã em Cristo, é minha irmã também de sangue, né? E sim, muito prazer estar aqui com a Nilda hoje, uma alegria muito grande. E eu estava pensando, vindo aí no caminho, como a gente brincava, né, de cultinho. Verdade. Né? Sempre lia lá. Onde que a gente lia mesmo? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo, todo culto que a gente fazia em casa. Então a gente lia lá Mateus 7. Não julgueis para que não seja julgados. E depois a gente pregava em cima de Mateus 7, né? E a Nilda é uma pessoa muito importante, minha irmã, né? Não parece, mas ela é um pouquinho mais velha que eu, né? Parece que é muito mais. Não. E ela me ensinou a ler. Olha só, irmãos, que coisa, né? Depois eu estudei letras, me especializei nessa área, mas a minha jornada aí nas letras começou com a Nilda, que me ensinou a ler em casa, né? Então hoje é uma aula muito especial para mim também, uma videoaula, porque estou aqui acompanhado da Nilda, a minha irmã. E logo mais ela estará também dando aí fazendo as suas considerações. Temos aqui... e outra coisa, a nossa irmã, né, a Nilda, ela é pastora ali na congregação da cidade de São Jorge, né? Isso. Pastor Josafá e a Nilda que estão ali trabalhando para Jesus na nossa congregação de cidade de São Jorge. Muito bem. Esse para refletir aqui, vou chamar a irmã Nilda de Nilda, né? Porque a gente se conhece há muito tempo. Eu conheço ela há 47 anos, 46, quase 47. Esse para refletir aqui tem uma frase bem interessante que mostra a seriedade, né, desse assunto, que diz assim, ó: uma atitude inadequada de um membro no ambiente de igreja pode causar prejuízos eternos, né? Dentro do assunto, do desenvolvimento do assunto de igreja local aqui nesse trimestre, essa lição tem um título até provocativo, né? Sim. Como um membro pode prejudicar a igreja local. Obviamente que ninguém precisa fazer um estudo, né? Como que eu posso prejudicar a igreja, né? Ninguém vai ficar pensando nisso, né? Eu acho que ninguém acorda pela manhã, domingo de manhã, né? Pensando, hoje à noite eu vou no culto. Com esse objetivo, né? Hoje eu vou no culto e hoje eu quero prejudicar todo mundo, eu quero acabar com a igreja, né? Ninguém acorda com esse pensamento, né? Quem quer prejudicar a igreja é Satanás e os seus demônios, e eu acho que eles não dormem, né? Não acordam de manhã pensando nisso. Mas então, por que esse título? Porque muitas vezes, mesmo sem perceber, né, nós temos
atitudes que realmente prejudicam o ambiente da igreja local e, mais do que isso, fazem com que as pessoas que estão ali, porque o ambiente da igreja, que é composto por pessoas ali, né, os membros, visitantes, né, muitas vezes a nossa atitude ali, a gente não percebe, mas a gente está fazendo coisas que estão realmente prejudicando e trabalhando contra, se opondo, né, se opondo àquilo que Deus quer fazer, né? E para fazer como a gente está começando então, a partir da lição 9, falar sobre qual é o papel de cada membro na igreja, então nós pensamos em primeiro falar como a gente pode agir de uma forma nociva, né? Como um membro pode prejudicar a igreja local. E depois, domingo que vem, nós falaremos como um membro pode ser bênção na igreja local, né? Por dois motivos. Esse título para nos chamar essa reflexão, e o outro para a gente acabar com a parte melhor, né? Para ficar com aquele gostinho bom desses dois aspectos do comportamento de um membro dentro da igreja, né? E então a introdução ela vai falar a respeito desse momento que nós estamos estudando, e todos os exemplos, até essa é a frase aqui para finalizar a introdução, todos os exemplos bíblicos que veremos hoje servem como advertência para que não incorramos nos mesmos erros, né? Então, ao escrever aqui esse comentário, o que nós tivemos como objetivo foi pegar exemplos bíblicos, né, para ilustrar aquilo que a gente está falando. Por alguns motivos. Primeiro, porque como a lição mesmo é ensinamentos bíblicos, tudo que a gente vai escrever, a gente busca sempre essa fundamentação bíblica bem abundante, né? E outro motivo é porque a gente precisa entender que a Bíblia, ela sempre retrata a realidade de uma forma completa, né? Sim. Então, todos os heróis da Bíblia, a Bíblia retrata as suas virtudes e também retrata as suas falhas, né? E isso que é um exemplo para nós, né? Os livros de biografia que a gente tem da história geralmente conta a parte boa das pessoas, né? Você vai ler uma biografia de Martinho Lutero, provavelmente você não vai ter nenhum defeito dele lá sendo narrado. Já a Bíblia não, a Bíblia é diferente. Então, a Bíblia conta também, a Bíblia retrata, registra o problema das igrejas primitivas e das igrejas locais daquela época. Então, é um material que serve como exemplo para nós, né? Mas é importante que nós, professores, ao dar essa aula, a gente não fique nos atendo a muitos detalhes históricos, né? Aí está falando aqui sobre problemas na igreja primitiva, problemas na igreja de Corinto. Aí se a gente começar a se aprofundar em questões históricas, não dá tempo da gente fazer o que é mais importante, que é o quê? Fazer um paralelo com a nossa realidade local e aplicar o assunto, né? Então, fica aí essa dica para os professores, para que a gente não se perca aí em detalhes que são importantes, mas não são o foco da lição, né? Muito bem. Então, vamos começar a ver aqui esses problemas na igreja primitiva, né? Aquilo que nós temos colocado aqui como o assunto, como a base para os tópicos que nós veremos de problemas pontuais ali na igreja primitiva. A primeira coisa que está falando aqui é que a igreja primitiva não era perfeita, né? É importante a gente ver isso porque não existe igreja perfeita, né? Tem até uma frase que diz assim: se você conhecer uma igreja perfeita, não entre nela, porque quando você entrar, você vai estragar a igreja. Exato. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, né? E aí na igreja primitiva, por ela não ser perfeita, a Bíblia vai registrar alguns problemas, e nós destacamos aqui 3, né? E a primeira questão aqui, que foi destacada, é a história, o relato que tem ali em Atos 5, que é a história de Ananias e Safira, que tem aí então uma grande lição para nós de como nós podemos realmente ter uma atitude que não condiz com aquilo que Deus espera de nós dentro do ambiente de igreja. E aí eu queria que você então, Neda, desse aí suas impressões sobre esse assunto. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, e a equipe do CAPED por essa oportunidade. E estou muito feliz por esse momento aqui, que eu achei que não ia acontecer
tão rapidamente, né, estar aqui com o Micaías. E para mim um privilégio e me sinto até mais confortável, tanto por ele ser meu irmão, como por ele ser também o comentarista da lição, né? E ele já falou aqui um pouco dessa parte para refletir, mas eu queria só falar algo que eu achei bem interessante, que é que ele coloca prejuízos eternos, né? E o que significa isso? Perdas que jamais serão revogadas. Exatamente. Né? Então, de acordo com um comportamento que a gente tiver, tanto a gente pode matar alguém, como você mesmo pode morrer espiritualmente. Né? Então, por isso a gente precisa fazer essa análise. E cada um dos membros, conforme a gente tem visto mesmo nessa lição, cada membro tem por responsabilidade contribuir para o bom andamento da igreja, assim como o nosso corpo. Né? Nós não podemos descartar ou desconsiderar algum membro, não podemos algum membro do nosso corpo ou tratar de forma indiferente, né? Então, é nosso papel dentro da igreja local dar a nossa contribuição. Então, o meu desejo, conforme você já falou, para os irmãos não terem a preocupação de se aprofundar e sim colocar em prática, o meu desejo é que os nossos irmãos façam uma análise, cada um faça uma análise de como tem agido, porque a negligência também é uma das formas de prejudicar o andamento da igreja local. Então, eu não posso simplesmente ficar ali como, eu não tenho nada a ver com isso. Não, cada um de nós temos várias responsabilidades. E falando... Aproveitar, já que você está falando, a gente dizer eu não tenho nada a ver com isso. Muitas vezes é essa nossa atitude dentro de vários ambientes, inclusive da igreja, né? Falando aqui de igreja. A gente costuma ouvir, ou às vezes até mesmo a gente falar, minha igreja é muito fria, minha igreja é muito isso, minha igreja é muito aquilo, essa igreja não tem amor. Como se fossem os outros os responsáveis por esse perfil da igreja, e eu, que faço parte da igreja, não tenho nada a ver com isso, né? E aqui, essa reflexão, tanto dessa quanto da próxima, é exatamente que nós, como membros, nós somos responsáveis pelo perfil da nossa igreja, porque nós fazemos parte, né, disso aí. Exatamente. Então, a gente não pode ficar falando sobre a igreja que nós participamos como se a gente não tivesse nada a ver. São eles, né? A igreja somos nós todos. Inclusive, essa questão de fazer parte também é nosso papel, porque tem muita gente que está ali, mas não se sente parte, mas é parte e acaba prejudicando. Só pelo fato dele não ter uma atitude de como se não fosse parte, ou não ter uma consciência, eu sou membro, eu faço parte do corpo, já é prejuízo. Que seria a omissão, né? Que seria a omissão, exatamente. E agora, falando de Ananias e Safira, aí eu me lembro até da nossa infância, né? Que a mãe fazia aquela pegadinha, né? Aquela charada. Qual é a mulher que ficou 3 horas viúva? Ah, é verdade. Né? Então, aí a gente já tem a resposta, Safira. E o que eu achei interessante aqui nessa situação, que estudando um pouco sobre tentação recentemente, nada mais foi essa questão de uma tentação, né? Ananias e Safira, eles, como diz lá em Tiago, né? Como que diz mesmo em Tiago, capítulo 1? Ele fala sobre a tentação de uma forma que vem pelos olhos, né? Tiago, capítulo 1, vai falar assim... Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, a gente vê que nesse episódio, até mesmo, aqui está falando da morte espiritual, mas chegou até ao ponto da morte física, né? Do casal, né? Do casal. Então, por quê? Que eles foram tentados a
talvez um sentimento que veio talvez de exibicionismo, né? Talvez motivado pelo irmão Barnabé, que já tinha feito isso também. Outros já tinham feito, mas a Bíblia cita Barnabé, né? Sim. E não sei qual que foi a repercussão, qual foi a alegria na igreja, o movimento que aconteceu, e de repente eles então ficaram tentados a ter esse destaque, o mesmo destaque, né, que Barnabé recebeu. Então, mas para nós, o que a gente já vê aí de imediato? Nós seremos tentados, nós somos tentados a todo tempo. Agora a questão é, cabe a nós decidirmos se nós iremos ceder à tentação ou não. No caso de Ananias e Safira, eles cederam à tentação, né? De talvez tenha tido um sentimento de inveja também, mas a partir daí, aí foi concebido os outros pecados, como a mentira e a hipocrisia, né? Então, aqui, umas reflexões que eu coloquei aqui, que, olhando para o exemplo do Barnabé, é claro que a gente não vai estudar sobre isso, porque já seria o exemplo positivo, né? Mas o exemplo deles vai mostrar exatamente o inverso, porém, com aquela capa de que era exatamente aquilo. Ou seja, estavam fazendo-se de ter a abnegação, de ter um desapego, de ter a facilidade de se desvencilhar, né? De doar desse sentimento. No entanto, eles estavam totalmente apegados mesmo, não havia desprendimento, não havia generosidade, só que eles estavam querendo demonstrar exatamente o que não era real. E é por isso que é colocado aqui na revista a hipocrisia, porque a hipocrisia é exatamente isso, né? Peguei até aqui uma definição que estava no dicionário de hipocrisia, que diz que hipocrisia é característica ou comportamento de quem apresenta uma opinião que não possui ou finge sentir o que não sente. Falsidade, dissimulação, fingimento. E uma segunda definição, hábito que se baseia na demonstração de uma virtude ou de um sentimento inexistente. Então, foi exatamente essa a questão, né? Eles não tinham o desprendimento, mas diante do povo eles queriam demonstrar, como você já disse muito bem, não sabemos exatamente qual foi a repercussão do ato de Barnabé e de outros lá, né? Talvez o pessoal comentando, olha que bênção, tal, não sei o quê, e eles queriam aquela glória para eles e agiram de uma maneira a fazer crer que eles também tinham aquela qualidade, aquele desprendimento, hipocrisia. Exatamente. E o interessante assim, que eles também podiam ter esse sentimento, por exemplo, de apego e ficar quietinho lá na deles. Sim, exatamente. Né? E de repente se eles... Talvez pudessem pensar aqui, eu vou vender minhas coisas? Jamais, não quero nem saber, né? Não tinha problema nenhum. Exato. Ficar no cantinho deles lá. E se caso eles estivessem naquela condição que a Bíblia diz também do amor ao dinheiro, então o que eles iam fazer? Submeter-se a Deus, né? Amadurecer espiritualmente, alcançar a santificação, nesse processo de santificação e amadurecimento espiritual, mas eles foram pelo caminho do exibicionismo. Exatamente. Né? Então, é interessante que o que ocorreu ali foi o seguinte, isso inclusive é uma coisa que sempre acontece onde o Espírito Santo está agindo, né? Em qualquer ambiente de avivamento, de despertamento, né? Nas nossas igrejas pode acontecer de um derramamento do Espírito Santo. Então, onde existe um ambiente que o Espírito Santo está agindo, sempre haverá quem queira imitar a obra do Espírito, mas com motivações carnais, né? Movido pelas obras da carne. Seja inveja, seja o que for, né? Então, o que aconteceu ali é que o que o Espírito Santo estava fazendo estava chamando a atenção tanto da igreja quanto da comunidade, né? E aí alguém que não estava movido pelo Espírito quis fazer igual
E aí caiu, então, nessa hipocrisia e na mentira, né? Porque eles tinham um ambiente, como diz aqui na revista, um ambiente de liberalidade, ou seja, de generosidade. Ananias e Safira, eles tentaram enganar o apóstolo de toda a igreja, porque eles venderam por X e falaram que tinha vendido por bem menos, para ficar com parte de dinheiro, né? Por causa que eles estavam sendo movidos não pelo Espírito, mas sim eles estavam movidos por um sentimento de exibicionismo. Agora, o detalhe é o seguinte, né? Tem até uma frase aqui na revista que isso é o que realmente deve nos chamar a aplicação para nós, né? E diz assim, aqui na página 41, infelizmente, por não compreenderem que no reino de Deus não há lugar para falsas aparências, muitos mantêm uma vida pecaminosa com aparência de santidade dentro da igreja. Né? No reino de Deus não tem sentido nenhum. Não. O mundo vive em função das aparências, né? Agora, a igreja, que faz parte do reino de Deus, como nós já temos estudado esse trimestre, aparência por aparência não tem sentido, não funciona. Por quê? Porque o reino de Deus é o lugar onde Deus reina, onde Deus governa, onde a lei de Deus é que vale, é o parâmetro. E Deus conhece o coração. Conhece tudo. O que adianta eu fingir para você se na verdade eu vou prestar contas a Deus, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, no ambiente de empresa, né? Eu vou fingir que eu sou isso, aquilo, outro, porque tem o meu superior, meu chefe, o dono da empresa, que eu estou interessado, né, nessa manipulação, nesse engano. Agora, dentro do reino de Deus, Deus é o parâmetro. Então, dentro do reino de Deus não tem nenhum sentido. Por isso que não compreender o reino de Deus é que faz com que alguém possa querer, na igreja, viver de aparência. Exato. Né? E, por fim, a frase aqui que vai encerrar esse tópico é uma coisa também para a gente pensar, que diz: a hipocrisia envenena o ambiente da igreja local e traz insegurança aos relacionamentos. E né? isso é muito importante, porque primeiro que Deus nos criou para nos relacionar com as pessoas, né? Exatamente. E dentro da igreja, esse relacionamento é pautado pela comunhão, Sim. que é algo que Jesus colocou como prioridade. Não tem como você fazer parte da igreja e não ter comunhão, não amar os seus irmãos. Agora, para ser desenvolvido esse ambiente de comunhão, não cabe jamais a hipocrisia. Porque nós, assim como nós temos essa necessidade de nos relacionar, qualquer ser humano, a gente também tem essa facilidade de nos afastar de quem a gente percebe que é mentiroso, que é falso, que está agindo com engano. Exatamente. Então, isso dentro da igreja local é totalmente nocível e é totalmente contrário ao objetivo de Deus para nós, que é vivermos em comunhão, vivermos em sinceridade, né, e dar o apoio que o outro irmão precisa. Né? Como que a gente vai construir essa base que vai dar para a construção até o amadurecimento espiritual, né? Através do outro, se não for baseado na confiança. Na transparência. Na transparência. Exatamente. Então, tudo isso é estar cooperando para a destruição. Isso. E não para a construção. Então, eu até sugiro aos professores que a cada um desses tópicos que vai tratar de um dos problemas aqui apresentados dentro das igrejas locais no livro de Atos dos Apóstolos, depois em 1 Coríntios, a gente fazer a seguinte reflexão: o que eu devo fazer qual a minha motivação? O que eu devo refletir? A reflexão que eu devo fazer qual é a minha motivação? O que me leva a fazer o que eu faço? Né? Porque o problema ali foi a motivação de Ananias e Safira. O que eles estavam querendo? Eles estavam querendo simplesmente a aparência. Né? E isso aconteceu na igreja primitiva, e é uma coisa muito comum de acontecer na igreja, no ambiente religioso, porque a gente até costuma dizer a respeito de religiosidade, né? Então, como você acabou de dizer, o que é que Deus quer? Um relacionamento, tanto com Ele quanto com os irmãos. Agora, dentro do ambiente de igreja, que tem várias pessoas, por exemplo, eu faço parte de uma igreja, aí tem um irmão que tem um dom de pregar, que eu acho bonito.
o outro ora, tem da intercessão, o outro tem o dom de profecia e tal. Aí eu vejo, né, e penso assim, puxa vida, eu não sei fazer nada, eu não tenho esse dom, então eu vou imitar, porque eu quero me sentir no mesmo status, seja espiritual, seja ministerial dos outros, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir na aparência. E aí, essa atitude de aparência é a atitude da religiosidade. Né? Exato. E Deus, ele trabalha com relacionamento, né? Então, o nosso ambiente de igreja é muito fácil a gente cair na religiosidade. E o que aconteceu aqui, a atitude de Ananias e Safira seria essa, né? Vamos ficar lá, com todo mundo achando que a gente é o tal, mas a gente não é, né? Então, a gente tem que evitar a religiosidade. Como? Investindo no relacionamento com Deus e com os irmãos. Então, qual a reflexão que eu devo fazer? Qual é a minha motivação? Dentro da igreja, então, cada aluno, né, desafiado por seu professor, a partir dessa atitude de Ananias e Safira de mentira e hipocrisia, motivados pelo motivo de parecer o que eles não eram. A reflexão é, qual é a minha motivação aqui na igreja? Eu prego por quê? Porque eu quero que as pessoas achem que eu prego bonito, né? Até mesmo, estava pensando sobre isso, até mesmo quantas vezes, né, a gente tem esse costume, talvez até de falar, né, com os nossos filhos. Menino, faz isso, aquilo, outro, senão o que vão pensar de mim? Né? A gente nem reflete que a gente está querendo que os nossos filhos sejam isso ou aquilo outro, porque a gente está preocupado com a opinião dos outros a nosso respeito, né? Qual que é a minha motivação para educar meus filhos? Para as pessoas acharem, puxa, o irmão Micael é uma bênção, só como a filha dela é abençoada. Ou eu estou realmente preocupado em investir no chamado de Deus para minha filha, né? Então essa motivação é a reflexão para esse tópico aqui que nós podemos levantar com os nossos alunos. Exatamente. Né? E só para fechar, acredito que vai fechar, né, já está fechando, essa questão da morte, né? Hoje dificilmente a gente vai ver uma questão como essa, né? Sim. Só que, e a morte espiritual? Exatamente. Então, ali eles já não teve aquela coisa deles continuar ali, morto espiritualmente, contaminando o ambiente e tal, não teve nada disso. Mas hoje é muito comum. Muitas pessoas ali, até como o apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios, que a gente lê todo o culto de ceia, né? Muitos estão mortos e muitas vezes por atitudes como essa. Exatamente. Morreram espiritualmente, mas parece que está vivo, né? Parece que está vivo ali no meio, só que já estão mortos porque entraram pelo caminho da hipocrisia. Exatamente. E estão vivendo de aparência. Estão vivendo de aparência. Muito bem. Um outro texto que a gente vai rapidamente meditar aqui, no segundo tópico, fala também sobre a igreja primitiva, em Atos 6, que fala sobre o desentendimento que houve ali, não é? Esse é o texto que fala sobre a separação ou a designação dos diáconos, e tudo começou por quê? Porque a Bíblia diz, em Atos capítulo 6 e versículo 1, vou até ler aqui porque, para não falar de cabeça errado, e aqui na revista não tem o texto completo, mas Atos capítulo 6, versículo 1, vai nos dizer que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, portanto a igreja estava crescendo, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então havia ali dois grupos, né? Dois grupos com uma diferença cultural, que eram os helenistas e os hebreus, que eram dois grupos de judeus, né? Os helenistas eram aqueles de língua grega, e os hebreus eram aqueles que falavam o aramaico, o hebraico também, né? Mas principalmente o aramaico. Para a gente entender esse contexto histórico rapidamente, quando teve a invasão de Jerusalém, né, do reino de Judá, por Nabucodonosor, ele levou todo mundo para a Babilônia e 70 anos depois foi que eles começaram a voltar. Nesse ínterim de passar essas 7 décadas e um pouquinho lá em Babilônia, a cultura da Babilônia começou a se sobrepor à própria cultura dos judeus, né? E aí muitos voltaram para Judá, mas falando aramaico. E outros ficaram distribuídos por todo o império babilônico, Medo-Persa, Assírio, etc. e tal. Na época de Jesus já era Império Romano.
E então, aqueles judeus que voltaram e faziam parte dessa cultura chamada aqui em Atos 6:1 de judeus hebreus, era aqueles de fala aramaico e hebraico também, mas principalmente aramaico, e os outros que estavam pelo Império eram judeus de fala grega. O grego era a língua de todo a língua que se disseminou por todo o Império Romano a partir da influência do Império Grego. Era como o inglês hoje, né? A língua diplomática da época era o grego e a língua local ali da Palestina, o aramaico e o hebraico. Então, eram duas culturas, ambos eram judeus, mas eram duas culturas ali que não estavam, que tinham essa diferenciação. E na hora de fazer a separação ali dos donativos, que as pessoas estavam doando, inclusive, né? Como a gente viu agora, esses hebreus de fala helenista, de fala grega, esses judeus helenistas, começaram a dizer, os judeus hebreus aí estão tendo preferência, né? E aí teve um certo conflito ali que foi resolvido com a instituição dos diáconos. Mas qual que é o nosso ponto aqui? Qual que foi o problema que houve naquela igreja que nós estamos buscando como uma referência para a nossa aplicação em nossas igrejas locais? É que os líderes, os apóstolos, eram esses judeus hebreus, né? Então, o grupo do qual eles faziam parte, o grupo da qual a liderança fazia parte, no entender ou na visão do outro grupo, que eram os judeus de fala grega, estava sendo favorecido. Eles estavam, era tipo um ciúme ali, né? Só porque vocês são do mesmo bairro, vamos dizer assim, né? Ou só porque vocês são do mesmo grupo da liderança, vocês estão recebendo mais doação que a gente, né? A Bíblia não diz que isso estava acontecendo. A Bíblia diz que essa foi a argumentação. Mas esse tipo de argumentação nos faz, então, entender o quê? Que aquela diferença cultural, ela levou a um sentimento de favorecimento daqueles que estavam mais próximos à liderança, né? Exatamente. E é essa a reflexão, então, que nós queremos trazer, né? A reflexão desse tópico que nós podemos tirar é a seguinte: eu, como membro, estou buscando favorecimento pessoal a partir da minha amizade, do relacionamento com o meu líder, né? O que você poderia acrescentar? Porque aí tem vários pontos, né? Tem afinidade, tem gostos, né? Porque no caso deles aí era cultura, né? Tem várias coisas que a gente pode colocar, até mesmo uma profissão, né? Exatamente. E aí, tudo isso, primeiro que a gente tem que ter esse sentimento de que tudo que nós somos, tudo que temos, tudo que nós conseguimos, construímos, tudo é para a glória de Deus. Então, nada disso deve ser usado para que eu consiga algum tipo de favorecimento. Então, eu vejo aí a questão até da acepção de pessoas, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas até nesse sentido cabe aí, né? Sim. Cabe aí. Então, o que nós temos que ter cuidado é de não, inclusive, nos sentir acima, né? Não nos sentirmos acima de ninguém, eu sendo isso, o pastor também é isso, o líder também, né, tem essa mesma característica, então, né, e o outro não, então não se deve ter esse sentimento. Não sei, a gente não sabe se teve, mas o fato é que os discípulos ali já tiveram essa sensibilidade de, então, se é que existe isso, então vamos acabar com isso. Exatamente. Então, esse sentimento tem que haver em nós, né? De não, se caso está acontecendo, já vamos terminar com isso aí, porque aqui todos nós devemos ser beneficiados pelas bênçãos de Deus, pelas bênçãos que, como a gente já tem estudado, que nós estamos, todas esses atributos que Deus nos proporciona é para quê? Para servir ao outro. Exatamente. Né? Então, se estamos para servir o outro, então é para servir a todos de igual modo, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma disposição de abençoar, seja quem for.
E uma coisa que a gente pode refletir dentro desse tema, né, dentro desse ponto, que é busca por favorecimento pessoal, é que esse favorecimento pessoal, ele pode ser de interesse tanto do líder quanto do liderado, né? Exato. Então, muitas vezes o líder, seja o líder de um departamento, de um ministério, ou até mesmo o pastor da igreja local, por ele ter essa posição de liderança, se a gente, como líder, né, não souber como lidar com isso, a gente pode até mesmo manipular as pessoas para conseguir o que a gente quer. Né? Então, com bajulação, né? Dando destaque a alguém. Né? Por quê? Porque eu quero que essa pessoa me beneficie de alguma forma, né? Seja até uma questão pessoal de insegurança, né? Muitas vezes o líder, ele numa posição de liderança dentro da igreja local, ele busca um apoio das pessoas, não por meio do que Deus está querendo fazer ali, mas por meio dessa amizade, né? E, infelizmente, isso é uma coisa que, né? Então, eu aqui, como pastor, por exemplo, vou ter amizade com você, com a sua família, porque você é uma pessoa que eu acho que é chave na igreja, né? E vou me aproximar. Isso, exatamente. E o liderado também. Então, tudo que a gente vai fazer dentro do ambiente da igreja, se for por favorecimento pessoal, a gente pode até achar que não, mas nós estamos prejudicando o ambiente, porque o ambiente de atuação de Deus é um ambiente de total sinceridade, honestidade, né? Não é nada com essa questão de querer manipular pessoas, né? Às vezes a gente vê até mesmo ameaça, né? A ameaça de, olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, Deus vai pesar a mão, tal. O que é esse tipo de coisa? Muitas vezes o líder, volta a dizer, seja no ministério, seja de um departamento, seja mesmo o pastor da igreja local, fazendo uso do poder e da posição que ele tem, né, para favorecimento pessoal. E sabe uma coisa muito grave que pode acontecer também? A questão do pecado, dos erros a serem corrigidos. Então, às vezes, a gente está sendo beneficiado, por exemplo, um líder, né? Na visão dele, ele está sendo beneficiado com a presença daquela pessoa. Então, ele não é sincero ao ponto daquela pessoa cometeu algum erro ou está com algum comportamento prejudicial, mas ele não fala nada. Né? Ele não corrige porque quer para aquela pessoa não se sentir mal, não sair, não, né? Então, exatamente. E aí tudo isso vai prejudicar, porque a pessoa está agindo como se fosse um ambiente onde Deus não é o rei, não é o Senhor. Exatamente. É como se fosse o meu ambiente. Já deixou de ser o governo de Deus ali. Já deixou o governo de Deus. Exatamente. Então, dá lugar para o mal entrar e se instalar ali. Isso. E isso causa os mais diversos problemas dentro do funcionamento de uma igreja local, né? Sim. Por quê? Porque além de Deus ficar de escanteio, digamos assim, isso gera problema de relacionamento entre as pessoas, aí gera aquela preferência, aí, né? E nós, que fazemos parte de igrejas desde que a gente se entende por gente, a gente tem experiência de ver situações dentro das igrejas que são causadas por essa questão do favorecimento pessoal, né? Para proteger um ou para prejudicar outro, né? Então, isso é um problema sério que a Bíblia retrata e essa é uma forma que a igreja local é prejudicada. E o terceiro ponto que temos aqui vai falar sobre a conversão de Saulo, né? E quando Saulo se converte ali no capítulo 9 de Atos, ele sofre uma rejeição, né? E é interessante que quando a gente vai meditar nesse texto, a gente vê que Paulo, então, conforme está até aqui na revista, né? Ele se converte ali em
em Tarso, não, em Damasco. Saulo de Tarso se converte no caminho para Damasco, e ele fica lá em Damasco, né? E em Damasco tinha lá a sinagoga e tal, e ele então, de perseguidor, ele se torna um judeu convertido, né, um seguidor de Jesus, e começa então a falar, defender a verdade do evangelho, e aí então ele já sofre perseguição ali e vai para Jerusalém fugido, né? De noite ele desce pela muralha da cidade, e ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, aqui no versículo 26 de Atos 9, a Bíblia diz que os irmãos de Jerusalém não estavam acreditando que ele fosse discípulo. Aí Barnabé, que é o assunto da nossa próxima lição, apresenta Saulo aos irmãos e fala, né, não, Saulo já passou um certo tempo lá em Damasco, e lá ele já deu testemunho de fé, foi perseguido por causa do evangelho e tal. E aí o que nos chama a atenção é o seguinte, que Saulo, ele já tinha um histórico. Será que esses irmãos de Jerusalém, eles realmente não tinham notícias desse histórico de conversão de Saulo? Ou eles realmente não davam crédito por causa do passado de Saulo, né? Uhum. Então, a lição que nós tiramos para nós é o seguinte, é que uma forma que um membro que está na igreja pode ser muito prejudicial ao ambiente da igreja local é quando os novos membros ou novas pessoas, sejam membros, sejam visitantes, eles são rotulados por causa do seu passado. Exatamente. E é interessante assim que esse conhecimento eles já tinham, o que Jesus já havia ensinado, que a árvore se conhece pelo fruto. Exatamente. Né? Mas e a gente vê isso atualmente, né? A árvore se conhece pelo fruto. E aí a gente, em vez de estar olhando pelo presente, pelo aquilo que Deus fez e que o fruto está demonstrando, a gente fica olhando para o passado. Exatamente. Né? E descrendo da transformação que está acontecendo ali. E é isso que aconteceu com Saulo. E o que eu achei interessante também é que não só a rejeição de novos membros, como a rejeição de pessoas que têm potencial para tornarem-se membros. Que no caso dos visitantes, que você estava falando. Que aí, muitas vezes, a gente rejeita essas pessoas de formas diversas. Até mesmo, eu estava refletindo e estudando até um pouco naquele livro Uma Vida com Propósito, e Uma Igreja com Propósito também, até mesmo uma recepção feita de uma forma medíocre, pobre, fria, uma recepção fria, a pessoa tinha o potencial para se tornar um membro, um cristão ali, um irmão nosso, e não se torna por causa da forma que a gente o trata, com frieza, com rejeição, e muitas vezes pelo fato de quem ele é naquele Exatamente. momento. E uma coisa que é a aplicação, né? A pergunta a fazer é: como eu recepciono as pessoas diferentes, né? Então, essa pergunta que eu sugeriria para a gente refletir, nós como professores e os alunos, como eu recepciono pessoas que chegam à igreja? Principalmente os diferentes. O que são diferentes? Chega uma pessoa tatuada, né? Chega uma pessoa com cabelo vermelho, cabelo amarelo, né? Uma pessoa toda cheio de piercing. Muitas vezes nós nos afastamos, fazemos igual fizeram aqui com Saulo, né? Eles se afastaram. Então, muitas vezes a gente se afasta das pessoas simplesmente porque a pessoa tem uma aparência diferente. Exato. Ou às vezes porque vem com mal vestido, né? Às vezes de chinelo, às vezes com uma roupa bem malhada, às vezes até suja, né? Às vezes até mal cheiroso, porque Isso. Já aconteceu, né, da gente estar fazendo um trabalho com moradores de rua e os moradores de rua chegarem aí na igreja e serem rejeitados pelos próprios membros que estão lá porque estavam mal cheirosos. Até mesmo em peça a gente já fez, né, como experiência, e os irmãos ficam tudo encostadinho um no outro e não chega ali perto porque... por causa que a pessoa é um morador de rua. Eu coloquei nosso famoso cunhado, né? O Exato, Chico Francisco, exato. se vestiu Já fez isso. Se vestiu de mendigo e as pessoas, né, passaram de longe. E até mesmo
proteger, né? Eu lembro que numa situação dessa, a minha filha mais nova, né? As irmãzinhas ficavam, vem Suzane, vem aqui, porque ela queria sentar perto do morador de rua. E aí elas... Dentro da igreja? Dentro da igreja. Olha aí. Entendeu? E eu coloquei aqui, ó, se a igreja é lugar de crescimento, então tudo que fazemos deve ser em prol do crescimento. Então, ter uma dinâmica pobre de acolhimento, por exemplo, é prejudicial. As pessoas não podem entrar e sair de nossas igrejas sem serem notadas ou sem serem bem recebidas, acolhidas, recepcionadas. As pessoas têm necessidades, até mesmo de se sentirem importantes, amadas. Exatamente. Que atenção eu tenho dado aos novos membros? Ou a gente tem feito grupinhos, panelas e dando menos importância aos novos, ou aqueles que ainda nem fazem parte da nossa igreja? Pois é. A gente vai falar logo mais sobre panelinha, mas essa questão de como nós recepcionamos é fundamental. Quando eu era pastor titular, né, em algumas congregações que eu passei, uma coisa que eu sempre falava é o seguinte: quando uma pessoa entra pelas portas ali do prédio, do templo, a gente tem que fazer de tudo para que o que o Espírito Santo está fazendo, a gente não seja uma barreira, né? Exato. E eu falava o seguinte, a gente não sabe o quanto o Espírito Santo suou, né? Entre aspas, né? O Espírito Santo se virou de ponta cabeça para trazer a pessoa para ouvir a palavra. Quando chega lá, um olha de lado, o outro fica distante, o outro faz de conta que não viu, né? As nossas poucas atitudes já faz barreira, Exatamente. Já acaba com todo o trabalho. Né? E a gente está, pelo menos, deveríamos estar interessados que a pessoa realmente ouça a palavra. A gente não pode convencer. Quem convence? O Espírito Santo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, no que depender de nós, deixar o caminho livre. Mas não, a gente coloca a barreira, tal, não sei o quê. Tem até casos que eu conheço de um membro, de um novo membro. O cara aceitou Jesus, começou a ir na igreja, só que ele tinha um cabelão comprido. Aí ninguém cumprimentava ele. Pensa, uma pessoa aceita Jesus, só que é um homem com cabelo comprido, mais ou menos assim, não, esse daí não aceitou Jesus direito ainda não. Acho que, né, deve ser mais ou menos por aí o pensamento. E uma coisa que não tem nada a ver com... Já vi caso de chegar jovem dentro da igreja de boné. Aí falou, ó, tem que tirar o boné. Aí, fiquei sabendo desse caso, o jovem nunca mais voltou na igreja. É esse tipo de coisa que é tão simples, mas faz parte da receptividade, né? Sim. Então vamos tratar as pessoas com maior amor e carinho. Por quê? Porque elas estão ali para realmente ouvirem a palavra de Deus, e o mundo já é tão difícil, né? É tão dolorido, as coisas são tão difíceis, a pessoa vem para o ambiente de igreja e recebe uma paulada na cabeça, tem que tirar o boné, você tem que cortar esse cabelo. Aí é demais, né? Então, essa reflexão, como nós estamos recebendo as novas pessoas, né? E muitas vezes o diferente, só pra gente encerrar aqui, não tem diferença nenhuma, é só a gente não conhece, né? Exato. Não conheço, já fico de longe assim, nossa, quem que é esse cara aí? Não, chega lá, vamos cumprimentar, né? Então isso é muito importante. E, por fim, o quarto e último ponto que nós vemos aqui na igreja primitiva é a história de Atos capítulo 15, que conta sobre a igreja de Antioquia, que tinha uma grande parte dela que era de origem não judaica, né, não judia, era de origem gentia, portanto não seguia ali os rituais da lei de Moisés. E aí vem um grupo de Jerusalém, um grupo de judeus, também crentes, e começa a falar ali, ó, vocês têm que seguir a lei de Moisés. Vocês têm que fazer tudo que está na lei, senão vocês não vão ser salvos. E aí isso dá uma divergência ali doutrinária, né, com Paulo e Barnabé que estavam ali naquela igreja, a ponto de ser feito o concílio em Jerusalém, e a questão é resolvida. Mas o que nos chama a atenção aqui é o seguinte, que aquele grupo sai de Jerusalém, vai para a igreja de Antioquia, vamos dizer assim na nossa palavra, só para causar, né? Causar o quê? Eles têm, como judeus, a observância da lei. Só que os irmãos ali de Antioquia, grande parte não era judeu. E o que eles fizeram? Queriam impor sobre os que não eram judeus o seu entendimento doutrinário e impor a eles a opinião que eles tinham a respeito de como funcionava a salvação, né? Então, isso é interessante porque a gente aplica como, né? Qual a pergunta que eu devo fazer, né? Como que na igreja eu lido com diferentes opiniões a respeito de doutrinas, a respeito de questões bíblicas, né? Então, e como eu lido também com
ao modo de ver de outras pessoas. Questões que não... Até nas questões que são bíblicas, a gente não vai discutir. Mas a gente vai mostrar a verdade, né? Questões que são bíblicas, assim, as questões fundamentais da Bíblia, né? Se algum membro na igreja tem um entendimento errado, que é herético, então nós devemos ensiná-lo. Agora, tem questão que nem heresia é, né? A pessoa tem um entendimento diferente. E às vezes é até um pouco de esclarecimento mesmo. Semana passada mesmo aconteceu algo assim sobre essa questão. E a gente foi conversando e chegamos no ponto de que, na verdade, era ainda uma compreensão que não estava, né, uma coisa que está sendo construída aí. Aí a pessoa passa a entender. Agora, essa questão aí da divergência é muito real. A gente conviveu muito, né, com essas questões. E até hoje, a questão, por exemplo, de cristãos mais antigos que querem impor regras, costumes, né? Costumes a novos membros, como se a obediência até tais regras humanas significasse transformação de vida, né? Então, faz aquela ideia de que precisa mudar o externo, porque o externo está demonstrando que a pessoa mudou de vida, é transformado. E a gente até lembra a semelhança da circuncisão. Exatamente. Né? Essa questão. E isso é muito prejudicial. E uma coisa que eu lembrei também quando eu estava estudando, mesmo aquele apego assim, demasiado à rotina, a liturgias, a hábitos, até de algum líder. Então, o líder tem X hábito, X liturgia. E aí chega um outro com uma liturgia diferente. E aí você não aceita. Não, aqui sempre foi assim. Exatamente. Então, você se opõe muitas vezes a novas estratégias, se opõe muitas vezes ao próprio líder. Isso, e deixa eu fazer uma observação antes que eu esqueça. E tem muita gente que age assim pensando na mente dele que está fazendo bem, né? Não, Deus não muda. Sempre aquela frase, né? Deus não muda. Então, se você deixar de cantar 3 hinos para 2 hinos, tipo, Deus mudou, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a pessoa, no seu entendimento, ela pensa que está fazendo bem, muitas vezes, né? Às vezes, talvez nem tanto. Às vezes é uma questão até de orgulho pessoal. Mas às vezes a pessoa está preocupada com a pureza do evangelho, mas não entendeu que a questão de costumes, a questão de liturgia, não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é um núcleo que cada cultura, cada país, cada lugar tem suas variações, né? Então, como um membro pode prejudicar a igreja local? Quando eu tento impor a minha visão de como as coisas têm que ser. Isso é muito importante, né? Já passei por situações, né, de igreja, né, quando eu estava como pastor titular, de mudar, por algum motivo, por algum tempo, a liturgia do culto que estava fazendo campanha disso, campanha daquilo, tem ele falar, não, se não for para cantar no culto eu nem vou, né? Porque a pessoa acha que aquilo que ela pensa tem que ser realizado na igreja, né? Como se fosse o dono ali da igreja. Isso não pode mudar, porque, né, como você disse, eu aprendi assim, sempre foi assim. E, na verdade, esse é um problema muito sério nas igrejas. Muito né? sério. Principalmente na nossa igreja, por exemplo, que já é quase centenária, né? Sim, muito sério, porque se você for na base, você vai ver que a pessoa não entendeu nada. Sim. Já começou por aí. Exatamente. Que ela não entendeu que ela está ali para servir, né? Que ela está ali, como a gente estudou nas outras lições, que só o fato dela ser ministro, por exemplo, ela é como o servo dos servos, né? É mini, tá ali, é o menor. Então, ela não entendeu nada. Então, já teria que começar do início, tudo para desconstruir essa visão de que você sabe e tem que ser daquele jeito e aquilo não muda nunca, né? E você se apega àquilo, o próprio apego, ele sai fora do equilíbrio. Exatamente. Né? Perde-se o equilíbrio, perde-se o senso, a noção, né? E uma coisa que a gente tem que entender também, que como você bem disse, a gente poderia até fazer um paralelo com aquilo que aqueles judeus entendiam a respeito da circuncisão, a circuncisão foi algo que Deus mandou fazer.
Só que não era mais para aquele tempo, porque havia uma nova aliança que estava em vigor agora, não é? E da mesma forma, tem coisas que Deus mandou fazer há um tempo atrás, em termos de estratégia, não estou falando em termos de doutrinas, que que era eficaz, mas hoje não é mais. Exato. Né? Eu lembro quando eu era criança, eu ia nos cultos ar livre, né, com a banda na rua, e todo mundo saía na janela para ver, e era um evento. Hoje, a mesma bandinha daquele tempo, hoje vai ter que ser uma orquestra para chamar atenção, né? Mas a bandinha que naquela época funcionava, hoje não funciona mais. Porque as pessoas não vão nem querer saber aquilo. Pelo contrário, vai ser um mico, né? Aquele formato. Aquele formato. Agora tem gente que acha que não. Se há 60 anos era daquele jeito, hoje tem que ser quando Deus, para cada tempo, tem uma estratégia. Né? Então, isso prejudica a igreja local e atrasa o avanço. Por quê? Porque Deus, ele está a cada dia trazendo estratégia nova. Exatamente. Né? Deus não muda, mas a estratégia de Deus muda. Né? Eu costumo dizer o seguinte: quando Deus abriu o Mar Vermelho, ele falou para Josué, para Moisés, toca com um cajado na água, e o mar abriu. Para Moisés ele falou: os sacerdotes vão entrar e vão colocar o pé na água. Talvez se eu tivesse lá, eu falaria: não, eu aprendi que o líder tem que tocar com cajado. Meu Deus, abre o mar com cajado. Mas Deus mandou fazer diferente, né? Exato. Então é isso que a gente precisa entender. A Bíblia dá vários exemplos. O próprio Jesus, quantos milagres ele fez de formas diferenciadas. Exatamente. Na verdade, Deus é muito criativo. Isso. Né? E aí a gente tem que entender isso e tem que ter isso como referência. Isso. Né? E quando a gente se fecha nas nossas ideias, nós não estamos ajudando, nós estamos atrapalhando. Bom, o segundo e último tópico, porque o nosso papo aqui tá bom, mas vamos para esse segundo tópico com menos tempo aqui, que nós temos para encerrar esse comentário. Veremos aqui, então, dois problemas que a Bíblia retrata na igreja de Corinto. Na primeira epístola de Corinto, o primeiro capítulo já abre com Paulo falando a respeito de um problema, né, que é descrito aqui no versículo 12. E Paulo diz assim, que Chloe, né, era uma irmã que falou, o pessoal ali da casa dela falou que estava acontecendo o seguinte problema ali na igreja de Corinto. Tinha grupinhos, panelinhas. E um dizia: eu sou de Paulo. Outro falava: eu de Apolo. Outro falava: eu de Cefas. Outro falava: eu sou de Cristo. Então, pelo menos 4 grupos ali, né? De Paulo, de Apolo, de Pedro. Cefas é uma palavra, inclusive, em aramaico, como a gente já falado agora de aramaico, né? E de Cristo. Muito bem. Então, o que isso mostra para nós? Qual que era o problema que estava acontecendo ali? Eles estavam se apegando a determinados líderes e criando ali um fã-clube, digamos assim, em torno de líderes, né? E essa é uma realidade que a gente vê hoje também, não é verdade? Sim. E quando eu estudei isso aqui, eu lembrei inclusive da nossa lição 5, que falava sobre ser delegada autoridade. E qual que era um dos objetivos que estava lá? De que ela abençoe. Né? Então, você coloca aqui em algum ponto sobre apego, que traz até, às vezes, desenvolve uma dependência emocional. Sim. Então, o líder, ele está ali para abençoar e não para manipular ou para fazer com que aquela pessoa fique dependente emocionalmente. Em torno dele ali, né? Em torno dele. Então, a gente... E a Bíblia fala sobre honrar, né? E o que é esse honrar? Esse honrar é reconhecer que foi delegado por Deus a ele a autoridade. E qual que é o papel de cada membro? O papel de cada membro é trabalhar em unidade, em comunhão com toda a comunidade, sem que haja nenhum tipo de preferência nociva. Sim. Né? É normal que a gente tenha mais afinidade com determinadas pessoas, mas não é correto que em torno dessas afinidades a gente se feche em grupos, comprometendo todo o bom andamento do corpo. Exatamente. E o que aconteceu ali é que eles estavam tirando o foco
do propósito de Deus para se aglutinar ali em torno de liderança, né? Então, essas preferências humanas, como você disse, elas não podem se sobrepor ao propósito de Deus para a igreja, e o que muitas vezes a gente vê, né, esse é o ponto, né? Qual que é a reflexão que a gente deve fazer? Como que eu me relaciono com os diferentes líderes, né? Então, a nossa reflexão em relação ao que nós estamos estudando aqui desse problema é que muitas vezes o líder ele se torna um ponto de divisão dentro da igreja, né? Então, e muitas vezes pode ser o líder da igreja local, que é o pastor, ou muitas vezes pode ser um líder de ministério, né? Então, muitas vezes, a gente deve evitar isso aí, por isso que nós estamos estudando sobre esse assunto. Na igreja lá, o departamento, o ministério de jovens e de adolescentes, de mulheres, de homens, irmãos, e aí um professor de escola dominical, outro um presbítero e tal, e aí um fala, não, esse aqui é o meu espaço. Né? E aí começa a ter conflito de agenda, conflito de espaço e tal. Ou seja, na igreja existe uma divisão ali de departamentos, de ministérios, para que a igreja funcione melhor. E não para que haja disputa de poder, de espaço, de preferência, de culto, de espaço dentro do culto. Por quê? Porque a igreja, o ambiente de igreja local... deve ser um local, deve ser um lugar, não, igreja local deve ser um lugar onde nós somos capacitados para fazer a obra de Deus de forma a impactar a sociedade. Muitas vezes, o que acontece, essa questão de líderes aglutinarem em torno de si pessoas, se torna um espaço de disputa de poder, né? Disputa de poder dentro da igreja ali, quando a igreja, ela está ali para servir. E não para se tornar um palco de poder, de posição e tal. Então a gente vê aqui que na igreja de Corinto existia esses grupinhos, essas panelinhas, né? E a gente precisa tomar cuidado para que nas nossas igrejas não haja nenhum tipo de panelinha, nenhum tipo de grupinho, nenhum tipo de vínculo que venha se sobrepor à unidade do corpo. Exatamente. Né? E em todos os casos de acontecer essas coisas que a gente como membro ali está analisando, está percebendo qualquer tipo de coisa, a gente sempre tem que pedir a sabedoria de Deus para nós, de alguma forma, estarmos orando, estar pedindo estratégia a Deus para a solução dessas questões. E não também se ter um enfrentamento nocivo. Exatamente. Né? Para tudo a gente tem que estar ali pedindo a orientação de Deus como membro que está ali para contribuir e não para prejudicar. Texto. E, por fim, esse segundo problema que a gente colocou aqui na revista, sobre a questão ali da ceia, que é um texto muito conhecido, e o que está aqui nós já comentamos enquanto estávamos falando sobre outros tópicos, né? Sobre essa questão de os irmãos que estavam ali terem insensibilidade em relação aos mais necessitados, né? Então, eu acho que se encaixa naquilo que a gente estava falando sobre a recepção de novos membros, né? Então, a igreja deve ser esse ambiente onde as diferenças de classes sociais não pode ter reflexo no relacionamento dos irmãos no interior da igreja, né? Então, a reflexão que nós temos que fazer é como que eu me relaciono com cada membro da igreja, né? Como você disse, muitas vezes a gente tem mais afinidade com um com o outro, mas não pode haver diferenciação, não pode haver insensibilidade com os necessitados, nem com os de fora, muito menos com os de dentro, né? E era isso que acontecia ali na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo vai corrigir, porque era uma atitude de egoísmo e de insensibilidade. Amém? Amém. Eu só queria colocar só esse finalzinho aí sobre egoísmo e insensibilidade. Efésios 4:3 diz assim, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em outras palavras, vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo.
Aí eu concordo com aquele autor que eu te falei, o Rick Warren, né? Acho que é assim, quando diz: é necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir a comunidade cristã amorosa. Estar unido é sentir a dor do outro, é estar sensível à necessidade do outro. Logo, não há lugar para o egoísmo. Isso já foi um acréscimo que eu coloquei, né? Sim. A igreja de Coríntio não compartilhava do mesmo sentimento que vimos em Atos 2,46. Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Amém. Bom, então, irmãos, com essa magna conclusão da irmã Nilda, nós concluímos esse comentário e na conclusão tem uma pergunta: o que um membro pode fazer? Aí eu até sugiro a gente colocar a palavra você para os nossos alunos, né? O que você pode fazer se quiser estragar o ambiente da igreja? Aí tem uma lista macabra aqui, né? Então, todos esses pontos que nós refletimos à luz da palavra de Deus é para nós realmente refletirmos sobre a nossa atitude e evitarmos esse tipo de procedimento, porque aí nós estaremos realmente colocando em prática o ensino dessa lição, que é a primeira que mostra, então, a importância do membro para a saúde da igreja local. Amém? Amém. Acho que a gente podia fazer uma oração, né? Sim, vamos fazer. Pai, muito obrigado por esta reflexão que nós fizemos aqui, Pai. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada professor e sobre cada aluno e aluna que vai estudar essa lição, Senhor. Que nós possamos aprender a como permitir que o Teu Espírito Santo use as nossas vidas para trazer crescimento e para que as pessoas sejam alcançadas. E tudo aquilo, Senhor amado, que for contrário ao bom andamento da Tua obra em nossas igrejas, que nós possamos ter discernimento para evitar e para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.